Manter os pés afastados cerca de meio metro um do outro. Afastar as mãos da bacia cerca de 2 palmos, voltando as palmas das mãos para o teto. Certifica-te que a tua cervical está alinhada com o resto da coluna. Se for necessário, recolhe o queixo à base do pescoço, percebendo como atrás o pescoço atenua aquela curvatura que tende a permanecer quando nos deitamos. Fechamos as pálpebras dos olhos. Uma respiração profunda, completa. Mais uma respiração profunda, relaxando ainda mais o corpo. Mais uma respiração profunda e desta vez todo o peso do corpo é apoiado pela superfície onde estamos apoiados. Presta atenção agora ao que fica. Observa toda a informação que te chega vinda de fora. Percebendo para isso os teus sentidos voltados para fora, disponíveis. Percebe a experiência do contacto entre o corpo e o tapete. A experiência do contacto da roupa no corpo e também do contacto do ar no teu rosto. Percebe a boca, as sensações que na boca tu te dás conta que vives. Percebe os sons que te chegam. Desde os sons mais afastados, talvez para lá das paredes do espaço onde te encontras, aos sons mais próximos aos teus ouvidos. Percebe o cheiro. A temperatura do ar a interagir nas narinas. Percebe que as pálpebras se encontram fechadas. Atrás delas percebe como estão os teus globos oculares neste instante. Dá-te conta que uma vez que te tornas consciente do movimento compulsivo dos globos oculares, eles tendem a acalmar. Dá-te conta do que circula pela tua mente, sem correr atrás de coisa alguma, simplesmente observa. Observa, tal como se estivesse a ver um filme numa sala de cinema. Observa o que passa na tela, as imagens, os pensamentos, as sensações, inclusive a sensação de estar à espera pela palavra que está para surgir, fazendo sentir talvez ansiedade ou expectativa. Permite que essas sensações passem. Olha mais fundo para ti. Percebe como a tua respiração está a acontecer de forma natural, sem esforço. Percebe o tronco a mostrar-te como a respiração está a fluir. Percebe o movimento delicado do teu abdômen, quase imperceptível. Permite sentir na caixa torácica o enchimento da caixa torácica a todas as direções quando inspiras um pouco mais profundamente. E quando soltas o ar, assiste à implosão das costelas para dentro
em direção ao centro. Quando inspiras, a caixa torácica expande em toda a direção. Quando expiras, ela aponta para dentro novamente. Sente as clavículas, enquanto respiras, movimentarem-se suavemente. Enquanto respiras, sente os teus pés a respirarem junto contigo. Desde as pontas dos dedos dos pés, calcanhares, joelhos, pernas. Enquanto respiras, assiste como a tua bacia relaxa, os músculos e tecidos do tronco libertam tensões, as mãos, os braços. Permite-te soltar os ombros, sentindo as tuas omoplatas a mergulharem no chão. Os maxilares relaxam. As tensões faciais afrouxam. O rosto ilumina-se. A raiz do cabelo parece ser massajada, ao mesmo tempo que parece que a testa expande e sorri. Leva agora os teus globos oculares ao ponto situado entre as tuas sobrancelhas. E à medida que vais respirando, percebe como esse ponto no teu corpo entre as sobrancelhas vai relaxando cada vez mais. Percebe que em cada inspiração há espaço entre as sobrancelhas para surgir algo novo. Permite sentir a inspiração um pouco mais prolongada cada vez que soltas o ar e visualiza entre as sobrancelhas uma luz branca. Imagina uma luz branca a ficar evidente entre as sobrancelhas. Sente como essa luz branca se mantém mais e mais presente, mais e mais estável. E agora, nas próximas respirações, em cada expiração e no ponto onde tu levares a tua atenção com essa luz branca, vais sentir essa parte do corpo a expandir, a relaxar. Em cada expiração, sentes essas partes do corpo a relaxarem profundamente. Ponto número 1. Entre as sobrancelhas. Ponto número 2. Base do pescoço. Ponto número 3. Coração. Ponto 4. Lado direito do peito. Ponto 5. Ombro direito. Ponto 6. Cotovelo direito. Ponto 7. Pulso direito. Ponto 8. Polegar direito. Ponto 9. Indicador direito. Ponto 10. Dedo médio direito. Ponto
Ponto número 12. Dedo mindinho direito. Ponto 13. Pulso direito. Ponto 14. Cotovelo direito. Ponto 15. Ombro direito. Ponto 16. Lado direito do peito. Ponto 17. Coração. Permite perceber a diferença entre o lado direito do tronco e o lado esquerdo. Leva de novo a atenção ao teu coração, visualiza aí a luz branca, iluminando essa parte de ti. Luz branca no teu coração. Ponto número 18, o lado esquerdo do peito. Ponto 19, ombro esquerdo. Ponto 20, cotovelo esquerdo. Ponto 21, pulso esquerdo. Ponto 22, polegar esquerdo. Ponto 23, indicador esquerdo. Ponto 24, dedo médio esquerdo. Ponto 25, anelar esquerdo. Ponto 26, dedo mindinho esquerdo. Ponto 27, pulso esquerdo. Ponto 28, cotovelo esquerdo. Ponto 29, ombro esquerdo. Ponto 30, lado esquerdo do peito. Ponto 31, coração. Sente as sensações. Ponto 32, umbigo, bem no interior do umbigo.
Ponto 33. Períneo, entre o ânus e o genital. Ponto 34. Anca direita. Ponto 35. Joelho direito. Ponto 36. Tornozelo direito. Ponto 37. Dedão grande do pé direito. Ponto 38. Segundo dedo grande do pé direito. Ponto 39. Terceiro dedo grande do pé direito. Ponto 40. Quarto dedo do pé direito. Ponto 41. Dedo pequeno do pé direito. Ponto 42. Tornozelo direito. Ponto 43. Joelho direito. Ponto 44. Anca direita. Ponto 45. Períneo. Ponto 46. Anca esquerda. Ponto 47. Joelho esquerdo. Ponto 48. Tornozelo esquerdo. Ponto 49. Dedão grande do pé esquerdo. Ponto 50. Segundo dedo grande do pé esquerdo. Ponto 51. Terceiro dedo do pé esquerdo. Ponto 52. Quarto dedo do pé esquerdo. Ponto 53. Dedo pequeno do pé esquerdo. Ponto 54. Tornozelo esquerdo. Ponto 55. Joelho esquerdo. Ponto 56. Anca esquerda. Ponto 57.
períneo, ponto 58, umbigo, ponto 59, coração, ponto 60, base do pescoço, ponto 61, entre as sobrancelhas, sente o corpo. Permite-te permanecer algum tempo receptivo a todas as sensações que o corpo tem agora espaço para te mostrar, observando desde esse espaço consciente no qual respiras, percebendo o corpo, sente as sensações.
levas de novo a atenção à experiência do corpo em contacto com o chão. Com um apoio. Tu dás-te conta da temperatura da boca. Dás-te conta que as pálpebras estão fechadas. Continuas a acompanhar e a perceber o movimento do teu abdômen, dando-te conta desse espaço profundo em ti, presente, a revelar-se no movimento da roupa que traz vestida. Tu percebes a temperatura do espaço onde te encontras através dos poros da pele do rosto. Percebes que as pálpebras estão fechadas. Atrás delas tu percebes os globos oculares disponíveis. Tu percebes o corpo disponível, percebendo-te a ti presente, consciente, no estado desperto. Movimentamos os dedos dos pés e os dedos das mãos aos poucos, percebendo o corpo a despertar para o movimento. Vamos empurrar os dedos dos pés para a frente, em direção ao chão, puxá-los para trás, em direção aos nossos joelhos. Sentindo as mãos e os braços, vamos levá-las lá para trás. Vamos espreguiçar os braços, espreguiçar todo o corpo, expandindo. E os nossos braços regressam de novo junto ao corpo. Esfregamos as mãos uma na outra, sentindo energia na forma térmica a vir à superfície e a aumentar. E vamos aproximar as mãos aos globos oculares, sem tocar diretamente, aproximar o suficiente apenas, de forma que possa sentir o contacto das tuas mãos, a temperatura das mãos, a ir em direção aos globos oculares. Dos globos oculares à glândula pituitária, da glândula pituitária à pineal, iluminando o teu cérebro, enquanto respiras, todo o teu sistema nervoso transborda esse toque, despertando o corpo desde o mais profundo à superfície em circuito. Os braços regressam junto ao corpo. Dobramos as nossas pernas, rodamos o corpo sobre o nosso lado esquerdo, fazemos uma almofada com as duas mãos e durante mais alguns instantes, com as pálpebras fechadas, observando tudo aquilo que tenha espaço para vir à tona. Simplesmente observando, sem qualquer tipo de expectativa nem de julgamento, simplesmente estando disponíveis para acolher tudo aquilo que o momento tenha para oferecer. Uma respiração profunda, completa, e lentamente abrimos as pálpebras dos olhos aos poucos, 1% abertas, 5%, 10%, 15%, 20%, 30% e vamos nos sentar no nosso tapete de yoga, se for esse o caso.